Olá, pessoal. Sou Líria Helena Littke, psicanalista, e hoje a gente vai falar num assunto que, inclusive, está na novela Pantanal, que a gente está vendo falar, que é a briga de irmãos, né? A gente percebe ali uma nítida competição entre os irmãos pelo amor do pai. Isso pode acontecer numa família? Pode sim, pode acontecer, que a gente vê em toda casa tem briguinhas de irmãos. O que difere é a intensidade disso. Muitas vezes a briguinha fica ali, só naquilo dali, depois eles se tornam adultos e são amigos. E outras vezes isso se prolonga pro resto da vida e nunca eles vão se dar bem. Existem famílias aí que são muito distantes, né? E a gente percebe isso. Então, eu vejo aí várias situações que podem ocorrer. A forma como a família lida com esses filhos em casa, primeiro, segundo, terceiro, hoje em dia não passa disso, né? A maioria das pessoas tem 2 a 3 filhos, no máximo. Então, a gente percebe que a família, com a forma como a família lida com esses filhos, faz toda uma diferença. Então, muitas vezes, a mãe é narcisista e mãe narcisista costuma colocar os irmãos uns contra os outros. Os filhos sempre estão ali numa competição e ela estimula aquela competição entre os irmãos porque ela tem um preferido, ela tem aquele que é a ovelha negra. Então, isso aí faz com que os irmãos se tornem inimigos, se tornem um queira destruir o outro para poder sobreviver numa situação dessa em que a mãe, olha a importância da mãe, né? A gente sabe toda a importância que tem uma mãe na vida de um filho. E quando isso acontece, que esse filho é um preferido ou que o outro é a ovelha negra, né? 2 exemplos assim, extremos, a gente percebe aí toda uma competição entre os irmãos por conta do quê? Por conta de como a forma como a mãe lidou com isso. E muitas vezes o pai é ausente. Outras vezes a questão é o pai. Outras vezes o pai é que cria essa competição dentro de casa entre os filhos, né? E isso torna essa questão difícil para lidar. Então, isso é um fator. O outro fator, que a gente vê muito também, é a ordem de nascimento dos filhos. Aquele filho que nasce primeiro, ele nasce num momento da vida do casal, né? É um determinado momento, a família está vivendo ali um momento que é deles. Talvez com o primeiro filho esteja no momento bom, às vezes não, mas às vezes está no momento bom. E isso também faz diferença no nascimento do segundo filho. Por quê? Porque às vezes no segundo filho o casal já não está se entendendo tão bem. Outras vezes é o contrário, eles estão até numa situação melhor de vida, uma situação financeira melhor, uma situação mais tranquila de casal. Então, tudo pode acontecer, inclusive essa coisa do nascimento. Eu já vi história muito na clínica do filho, né? Dessa questão do filho dos irmãos, né? Eles terem essa competição, porque acontece, eu vou contar um caso aqui, né? Que aconteceu comigo na clínica, era uma cliente, uma paciente, e ela me contou essa história de ela ter nascido no lugar de um filho que a família havia perdido. E ela veio logo a seguir a morte dessa criança. Então ela ficou muito naquele lugar ali, vivendo uma vida que ela sentia que não era dela, que era uma vida que ela sentia que era a vida do irmão, do outro que tinha falecido, e era menino, e ela veio como menina. Então, ela praticamente tudo era como se ela fosse menina, como se ela fosse menino. Então, criou-se ali naquela família uma confusão, que isso para ela gerou, na verdade, uma confusão de identidade. Porque ela era menina, mas ela foi criada como menino, ela se sentia como menino. Porque, na verdade, ela estava apenas. Ela estava ali apenas substituindo o irmão que faleceu e que foi uma morte dolorida para aquela família e muito sentida para a família. Então, existem muitas situações que provocam esses desentendimentos entre irmãos. Haja vista a história, a Bíblia nos conta a história de Caim e Abel e tantas outras histórias, né, que existem por aí, né, dessa competição entre irmãos, desse atrito que existe entre os irmãos, chegando muitas vezes a um matar o outro, né, como a gente viu lá, e como a gente já viu vários casos na vida real, né? Na vida real a gente vê muito isso, e quando não chega
as vias de fato, né, quando não chega a matar e tal, existe ali uma competição velada. Mas é tudo a forma como a família lida e conduz essa adversidade ali na casa, né? Ou como a família lida com esses filhos. Então, tudo tem a ver com isso, tem a ver com o Édipo, com aquele amor, né, que o filho tem pela mãe e pelo pai, que forma aquele triângulo edípico, que eu já falei para vocês, que eu tenho aí vários vídeos mostrando sobre isso, e tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Isso aí pode gerar esse triângulo edípico, que o outro vai viver também, o outro irmão, pode criar ali uma competição entre irmãos. Então, muitas vezes esses irmãos, esse excesso, né, de cuidado entre esses irmãos, ou a falta do cuidado entre os irmãos, vai fazer toda a diferença na relação deles futuramente. Muitas vezes acaba ali na infância, né? Outras vezes não, isso se prorroga por resto da vida, fase adulta, e eles serão distantes um do outro. Então, cada caso é um caso, mas tudo muito tem a ver com esse triângulo edípico, com essa relação pai, mãe, filho, que se constitui a partir dali. É muito importante a presença do pai na vida do filho. O nome desse pai, porque é o pai que faz a interdição entre a criança e a mãe. A criança nasce simbiotizada à mãe. É como se fosse um corpo só. A criança, de início, não sente que ela é um corpo separado da mãe. Eu já falei isso aqui, né? Em outro vídeo, tá mais especificando. E, de repente, ela precisa desse pai, essa criança precisa da presença desse pai para fazer essa interdição entre a mãe e o filho. Seja ele de que gênero for, masculino ou feminino, não importa. E tem que ter um pai ali para interditar a mãe. Ou um trabalho dela, onde que o olhar dela se volte para outra coisa que não seja só aquele filho. Né? Havendo isso, as coisas vão ocorrer de uma maneira mais ou menos positiva, né? Se pode se dizer assim, porque neuróticos todos seremos, todos somos. Agora, a competição entre irmãos precisa desse pai, que é o foco do meu vídeo de hoje, né? Precisa desse pai estar ali, interditar essa mãe no amor desse filho. Precisa ele estar presente ali, não deixar a mãe conduzir essa relação em casa muito competitiva, porque isso gera consequências depois na vida futura e até o excesso, né? Pode haver um excesso. O excesso é o caso que chegam a matar um ao outro. Mas não tenham dúvida que no fundo, tudo é o quê? Tudo é essa competição pelo amor dos pais. Não é o dinheiro, não é a herança, não é nada disso, como a gente vê na novela lá. Não é. É a questão familiar. É a questão ali daquele pai que ora pende para um, outra hora pende para o outro, né? Para o outro filho. E tem um filho que é legítimo e tem os outros dois que não são, mas todos são filhos do mesmo jeito, e para a lei isso não importa, né? Mas eles não entendem assim, porque na verdade o que eles estão competindo ali é pelo amor do pai. O que é que representa aquela esqueci o nome, aquela montaria de prata que é colocada em cima do cavalo que eles disputam? É o que é aquilo? Aquilo dali é só um simbolismo. É um simbolismo porque pertence ao avô. E o pai tem amor por isso, porque ele herdou e agora quer passar para outro filho. Então, é símbolo de um amor ali, né? Isso aí está simbolizando o amor que existe entre eles ali, entre o pai, o avô e agora o filho que vai herdar isso. Então, eles estão lutando para herdar isso aí, mas, na verdade, é o amor do pai que eles estão, né, disputando ali de uma certa forma. Então, cada família é um caso, e cada casa é um caso, gente. A gente não pode generalizar. A questão é a intensidade com que isso acontece. Essas briguinhas dentro de casa de criança, o pai e a mãe tem que fazer o quê? Tem que saber relevar isso daí. Tem que sempre colocar a questão que filho são todos iguais para o casal, não há preferências, né? Mesmo que a gente sinta uma preferência, mas isso ali não deve ser colocado abertamente. O pai e mãe tem que ter cuidado com isso, porque às vezes tem a preferência porque é do mesmo sexo, né? Às vezes é preferência do pai porque é do mesmo sexo, às vezes é porque justamente é o sexo contrário. Então, procurar lidar com isso de uma forma mais tranquila, porque cada um é um na sua subjetividade, cada um é um dentro do seu jeito, maneira de ser e forma também de ver aquela família.
né? A forma como cada um percebe essa relação familiar também vai fazer toda a diferença. Deixe o seu comentário, esse foi o assunto do meu vídeo hoje. Deixe o seu comentário, deixe a sua experiência e, se gostarem, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês.